Fala galera, e aí, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao Pod Júlio. E aqui você sabe que você pode, você mora no meu coração, pô, então você pode dar aquele like maroto, né? Você pode de repente nos seguir, né? E comentar também, se você quiser comentar, você pode comentar sobre os assuntos que a gente traz nesse canal. E falando em assunto, hoje o assunto é muito legal, que nós vamos falar hoje sobre um pouco de comportamento, como você tem se comportado na sua vida. Você é uma pessoa que se comporta bem? Olha, comporta-se, menino. Hoje eu vou falar com ela depois da vinheta. Você vai conhecer a minha personagem. Fala, meus fãs, e aí, tudo beleza? Então, olha só, estou aqui com ela, Silvia Lopes, que é host do canal Casamento e Comportamento, né? E aí eu quero já de cara perguntar para ela, as pessoas têm se comportado nesse mundo atual? E aí, Silvia, tudo bem? Tudo certinho, Júlio, obrigada pelo convite. Às vezes eles se comportam, às vezes não, mas nós temos fé que o comportamento cada vez mais vai melhorar. Sejamos otimistas em relação ao comportamento. Não, com certeza, né? E eu sempre falo assim, o comportamento, acho que ele vai já desde a infância, né? Se a gente for levar por esse lado, acho que, né, vai da educação dos pais, né? E hoje a gente percebe uma mudança muito radical. Você que já tá nessa área, né, de produtora de eventos, né? Gente, e cá entre nós não é um evento, é o evento. Sabe que ele tem um evento, aí tem o evento e tem um mega power. Então, se você vai fazer um evento acima de 5, 6 milhões, você tem que contratar essa mulher aqui, porque ela é especialista nisso, não é verdade? Verdade. Nós somos especialistas em eventos que a gente denomina como eventos de alto acabamento, né? Que são eventos que eles partem a partir de um valor, porque sim, tudo na vida que tem qualidade, que tem acabamento, demanda um investimento, então ele é necessário. E a partir daquele teto, a gente vai criando experiências, cenários, né, propostas de eventos, tanto para o corporativo quanto para o social. Normalmente a pessoa chega com um sonho, como é que é a história toda? Vamos pensar assim, ó, eu tenho dinheiro e não sei nem como fazer um negócio, né? Porque tem aquele cara que tem dinheiro e não quer, enfim, né? E não tem a ideia e quer fazer a coisa legal, e tem aquele que quer fazer uma coisa muito mirabolante, mas também não quer gastar muito, né? Daí fica difícil encaixar, né? Eu acho, é assim, quando nós falamos em eventos, nós temos que entender, a primeira resposta, né? A primeira pergunta que a pessoa tem que se fazer é por que ela quer fazer um evento. Porque eu quero confraternizar, porque eu quero ritualizar, porque eu quero receber, porque eu quero que a minha marca se relacione, né? Hoje os eventos corporativos são muito elaborados. Então, a partir daquela proposta, você começa a construir, né, esse evento. Você está trazendo ali a questão dos custos, né, Júlio? Então, assim, todo evento, ele demanda um investimento, ou mais ou menos, isso vai depender de cada evento. Mas ele tem que ter uma coerência dentro daquilo que você quer proporcionar e viver e dentro daquilo que você também está disposto a investir. Então, é esse equilíbrio que a gente precisa encontrar, fazer o melhor dentro daquilo que se tem como interesse em investir. É claro que algumas coisas estão intimamente ligadas ao investimento maior, mas também tem experiências lindas, festas lindas, eventos lindos que acontecem com um investimento mais controlado ali, com um investimento um pouco mais reduzido. Eu até vejo assim que nem sempre é só o visual, né? Mas tem toda a parte de entretenimento, porque assim, o evento ele não parte só daquilo que a gente está vendo, mas todo o enredo, né? Eu acho que desde de colocar isso em planilhas de né, e projetar isso, e quando você chega na festa, eu acho que o mais legal é, às vezes, né, se surpreender que quando eu coloquei no papel foi uma coisa, aí quando chegou lá, nossa, não sabia que era para ser tão legal assim quanto está sendo. Essa experiência, porque eu acredito que você já tem muita experiência nessa área, qual que é o feedback desses clientes que quando você, né, projeta né, faz ali o projeto do cliente e projeta uma estimativa de valores versus performance, né? E quando chega lá, ele se surpreende, ele chega para você e fala assim, nossa, isso foi muito surpreendente. Muito como surpreendente. Tá. Todo evento, ele é estruturado em 3 pilares. Tá? O primeiro pilar é esse estrutural, essa cenografia, esse encantamento.
tá? Esse é a primeira parte que a gente trabalha. Então, você vai levantar a casa, vai fazer piso, vai levantar a parede, vai fazer o teto, vai decorar essa casa. Então, a primeira linha dessa experiência do cliente, ela vai acontecer ali. O segundo pilar são os serviços. Os serviços que você coloca, as experiências que você cria dentro ali. E terceiro é a gestão. Como que esse evento funciona? Porque não adianta você ter uma festa bonita, estruturalmente bonita, com serviços que não conversam com aquele ambiente, que não conversam com aquele cliente, com aquela necessidade, como também não adianta você ter o primeiro, ter o segundo, serviços que conversam e de repente uma equipe, uma gestão péssima, as coisas atrasadas, as coisas mal organizadas, porque evento vai muito com o timing. Isso é muito importante. A gente tem que entender que evento tem times. Ele tem o exato momento das coisas acontecerem. E esse é sempre um desafio, você sentir esse tempo e ir pulando de etapas uma para outra. Então, quando a gente começa a planejar um evento, a gente tem que fazer a leitura desses 3 pilares. Quanto você vai investir nessa parte estrutural, cênica, decorativa, os serviços que vão estar dentro desse cenário e quem vai fazer a gestão. Para falar assim, o evento é sempre um organismo vivo, ele tem vida. Então, se você fizer essas 3 etapas bem certinhas, você vai surpreender. Porque no papel, no projeto, no CAD, no computador, ele não tem vida. Só que no dia tem vida. E junto com a vida de todos os elementos daquele movimento, também tem o emocional do anfitrião e do convidado, que também traz uma energia para isso. Então, assim, vai ser, se a lição de casa for bem feita, sempre vai ser surpreendente. O problema, quando que não surpreende ou surpreende para mal? Quando algum desses pilares é mal feito ou acontece, vamos dizer, uma fatalidade, né? Porque hoje, eu falo assim, para os nossos clientes eu falo isso bastante, falei, não tem erro. É impossível ter erro. Tem ajustes por conta desse movimento, desse organismo vivo, né? Tem questões comportamentais do convidado e tudo mais, mas hoje um evento é muito bem planejado, né? Quem é profissional, a gente trabalha com planta baixa, trabalha com planta 3D, as equipes de gestão tem muita experiência, a gente domina muito o que a gente faz, então ele sempre vai ser encantador, desde que os 3 pilares sejam feitos com profissionalismo, responsabilidade. Segue-se rigorosamente conforme o planejado. Tem que seguir para que as coisas sejam encantadoras no dia, senão elas vão virar um pesadelo. E tem muita gente aí que conta altas histórias de eventos, né? Graças a Deus eu não tenho no meu background essas histórias, mas tem muita história horrível de eventos, né? E de perrengue, né? Porque assim, isso acontece muito. E às vezes vai depender dos fornecedores. Por exemplo, na época que eu casei, eu tinha contratado um tipo de flor. Uhum. E né, aí, quando eu cheguei no dia, era outras flores. Tá. Aí eu fiquei muito, quer dizer, aquilo que era para, né, me surpreender, já ficou uma coisa errada ali. Foram vários fatores que foram acontecendo durante o processo, que aí no final das contas, foi legal o casamento e tal, mas você ficou meio decepcionado com entregas de resultados, né, que eu acho que isso é uma coisa importante, insatisfação de algumas outras coisas, mas que eu não deixei isso abater emocionalmente, porque se você vai juntando tudo isso, você não curte a festa. Não curte a festa, é vira verdade. uma porcaria, você, né, então assim, fazer essa gestão com qualidade e a entrega não é apenas aplicar-se de repente no papel, mas como você, eu acho, talvez comentou, talvez ter que remodelar no processo. Porque às vezes você faz uma coisa, por exemplo, não, eu vou pendurar esse negócio aqui. Aí chega lá, o cara não colocou aquele, sei lá, um suporte que era para pendurar ali. E agora, como fazer? Então, ter equipe, eu acho que como que funciona hoje com relação a isso? Vamos pegar o exemplo da flor? Tá. Olha, hoje é muito comum casamentos mais antigos, as pessoas terem relatos de histórias. Contratei uma igreja amarela, cheguei no dia era branca, combinei uma coisa e chegou outra. Hoje, gente, isso é inadmissível. Não tem como ter esse perfil de erro, porque nós temos muita comunicação, a gente tem como documentar tudo, como revisar os processos
simplesmente deveria ser impossível esse tipo de erro. Porque, por exemplo, no caso da flor, em algum momento vocês foram e escolheram essas flores, em algum momento foi feita uma prévia de arranjo dessas flores, em algum momento as peças foram selecionadas, num outro momento a gente compartilha todo o projeto, né, o design interior dessa festa com essa florista, então as coisas são mapeadas, aqui vai ter arranjo alto, aqui vai ter arranjo baixo, aqui vai ter uma vela, então é praticamente impossível que nesse processo controlado, bem organizado, tenha um problema no dia. Esses problemas geralmente acontecem na comunicação que se perde, na má gestão, é aquilo que eu falei, é o terceiro grupo ali, como que é feito a gestão desse evento. E daí ele se perde. Mas por isso que, eu não sei se na tua época, que ano você casou? Faz 22 anos. 22 anos, era bem a época que esse tipo de erro era comum. Hoje você tem a figura do produtor de eventos e do cerimonialista, né? Que acaba regendo esses contratos, né? Essas contratações, esses serviços. Então é muito difícil esse perfil de erro acontecer. Gente, quem trabalha erra. Só não erra nessa vida quem não trabalha, Com certeza. Eu nunca errei. Tá? É uma grande mentira. Erra. Mas daí eu falo assim que são os erros seguros, né? Você errou, mas você tem ali como resolver, porque o cenário por completo tá na tua mão. Sim. Puxa, chegou um funcionário, trocou uma peça, era para ter uma flor, colocou uma vela. Você consegue ali gerenciar. Então, quando acontece um erro, ele é muito pequeno, ele não causa uma decepção, não é uma troca ali, não é uma flor. Por exemplo. Não, o cliente não percebe, é muito difícil ele perceber, muito. E outra que às vezes, né, no todo, vamos pensar assim, no todo, tá lindo, maravilhoso. Às vezes alguns detalhes que é imperceptível porque você não tá olhando para detalhe, principalmente nós que, vamos lá, os donos da festa, né, dizendo assim, ele não tá se preocupando com isso. E acredito que a maioria das pessoas, ele começa a ouvir feedback. Nossa, que linda a sua festa. Nossa, que não sei o quê, que bacana isso. Isso vai alimentando ele com coisas boas. E mesmo que a festa fosse feia, cabe ao convidado elogiar da mesma forma, porque... Aí entra o comportamento. Daí a gente sai de gestão de evento e começa a falar de comportamento. Porque, gente, mesmo que você vá numa festa que o doce não te agradou, a bebida não era aquela que você queria, gente, aquele anfitrião, dentro da realidade dele, do que ele pode investir, do que ele tem controle, tenham certeza que a pessoa ofereceu melhor. Ninguém vai para uma festa, não, esse doce é ruim, é esse que eu vou escolher. Essa bebida aí é batizar, é essa que eu quero. Não, as pessoas dentro da realidade financeira, emocional, de conhecimento delas, quando elas recebem, tanto no corporativo quanto no social, elas estão dando o seu melhor. Então não eu acho horrível o convidado chegar para um anfitrião e falar, isso aqui não, estava ruim, isso aqui tá... Gente, agradece, sabe? Silence is gold, né? Silêncio vale ouro em alguns momentos. Esse é um deles. E o fato de você ter sido convidado para a festa, acho que já é interessante, porque a pessoa que está na festa, vamos lá, entre muitas pessoas, ela foi a convidada. Exato, então, você já foi escolhido. Já está sendo honrado pelo fato de ser convidado para a festa. Então agora você tem que fazer o quê? Curtir a festa e fazer com que a festa participe dela para que ela fique mais gostosa. Exato. Perguntando, fornecedores, para algumas ocasiões dessas, já aconteceu algum fato assim, tipo fornecedor, e você ter que fazer troca de fornecedores, porque às vezes o cara não tá atingindo aquele, vamos lá, porque pelo que eu conheço, né, da Silvia Lopes e dos eventos que você faz, você procura, assim... Os nossos fornecedores, eles são escolhidos a dedo, não, eu não vou dizer a dedo, eles são escolhidos, na verdade, a dedo, currículo, não sei o quê, quer dizer... Mas já aconteceu alguma coisa nesse sentido de você falar assim, cara, esse cara não tá me entregando o que eu preciso? Já. Isso faz parte de acho que de todo o trabalho, né? Você vai trabalhando com as pessoas e as pessoas que vão tendo mais afinidade com você de entrega, de entendimento de evento, né? Você trabalha com pessoas que são compatíveis, né? Acho que todos os nossos relacionamentos são assim, você se relaciona com aquilo que é parecido com você. Então, no decorrer desse processo, acontece sim. Acontece fornecedores que dentro daquele perfil, não estou dizendo que o fornecedor é ruim, não é isso. Existem fornecedores ruins e existem fornecedores que não atendem um determinado perfil, que são coisas completamente diferentes. Então, na sua trajetória profissional, tem fornecedores que em algum momento saem das suas indicações, das pessoas que você está habituado a trabalhar e que de repente podem voltar
num outro momento, faz parte. Tem fornecedores que não conseguem acompanhar a sua evolução, daí esses realmente, né, você não vai se relacionar com eles. Tem fornecedores, eu tenho um fornecedor de... Não vou falar... Mas fala o quê? O produto? Não, se eu falar o produto, todo mundo vai saber quem é. Mas não tem problema. Não, eu tenho um fornecedor que eu brinco assim, eu cheguei quando tudo era mato, sabe? E eu olhei para ele, eu falei, esse homem trabalha muito bem. Eu olhava assim, o acabamento, a forma como ele fazia. E todos os feedbacks que eu dava no sentido assim, que eu queria, não, eu quero isso aqui mais reto, isso aqui para mim tá torto, isso aqui... Ele absorvia e ia fazendo melhor. Hoje, passados aí quase 15 anos focado em eventos, ele é um dos meus fornecedores que eu defendo a contratação. E o melhor, ele aprendeu a cobrar mais caro, tá? Faz ele parte. não cobrava caro, agora o preço dele é compatível, né? É compatível com a entrega e com o incômodo que eu faço na cabeça dele, né? Porque eu fico atrás, eu não quero isso, quero aquilo. E você percebe o quanto ele evoluiu na entrega. Então, a gente também tem essas experiências que são fantásticas. E claro que também nesse meu processo eu já encontrei fornecedores prontos, né? Sim. Que não vão evoluir comigo, mas eles vão continuar comigo por conta... Eles já chegaram prontos, né? Prontos. Eles já viveram essa etapa em outro momento e na hora que eu encontro com ele já está pronto, está muito calibrado. Tenho vários fornecedores que, quando começamos a trabalhar, eles já estavam prontos. E eu sempre falo assim, eu acho que o resultado de um todo é a soma de muitos, né? Uhum. Então, assim, se cada um fizer a sua parte, bem feito, né? Eu acho que o resultado sempre vai ser satisfatório. Porque, assim, eu vou voltar um pouquinho na minha época, né? Que eu fotografava, que eu já fui fotógrafo, né? De eventos, para você ter uma ideia. Não sei se você, né? Tá sabendo agora. Você comentou uma vez comigo. Comentei, E aí, o que acontecia? Nós tínhamos um time da Kobiama, por exemplo, né? Citando aqui rápido. Tinha um time que era eu, o Roberto... o Akiyoshi, que era um dos melhores fotógrafos. Sim, Akiyoshi faleceu. Isso, na pandemia. Eu, o Akiyoshi, o Emerson Corrêa, você já ouviu falar? Eu, o Emerson Corrêa, Akiyoshi e o Roberto. Eram os 4 melhores da Kobiama. Aí o que acontecia? As meninas... Fantástico? Quase isso. As meninas vendiam a gente. Só que é o seguinte, às vezes vendia o Emerson. Tá, não sei o que. Aí vendia o Emerson 2 vezes. Ou vendia eu 2 vezes, enfim. Aí a menina chegava, a noiva, né? E eu ia fotografar a noiva antes ali, fazer aquela prévia e tal. Aí a noiva... Você é o Emerson? Eu falei, o Emerson? Aquele cara é muito ruim. Você tá louca? Eu vim pra substituir ele, pra te trazer o melhor. Aí ela fala, nossa, não, o Emerson... Não desmerecendo o Emerson, né? Que ele tava me ouvindo. Eu sou melhor do que o Emerson. Por quê? Porque é o seguinte, se eu falar assim, não, o Emerson não pôde vir, exato, e eu fui colocado no lugar, ela vai comer, emocionalmente, ela já vai abalar ela. Pô, mas eu contratei uma coisa, me trouxe outra. Quer dizer, se eu tô me posicionando como melhor, e aí eu vou trazer resultado tanto igual quanto melhor nesse sentido, eu vou fazer com que a noiva fique feliz no dia do casamento dela. Porque já tive fatos de a noiva tá tão pra baixo assim que não querer dançar na festa. Ah, que triste. De não querer dançar na festa. Triste. Aí, eu percebendo isso como fotógrafo, o que eu vou fotografar se não tem gente dançando na festa? Aí, o que eu fiz? Eu fui lá e peguei a noiva pra dançar. Ah, meu pai. Opa, mas comigo é assim. Aí, eu fui lá, peguei a noiva pra dançar. Falei, vamos dançar. Aí, peguei a noiva, trouxe ela pra pista, né? Mandei pro cara lá, toca uma música assim, tal. Aí, eu trouxe ela pra pista e aí comecei a dançar com ela ali. Ela começou a se alegrar e tal. Eu fui lá, peguei na mão do noivo. E arrastei o noivo, e aí comecei a dançar junto ali com os 3 e tal. Daí fui saindo de fininho e deixei os 2. Cara, daqui a pouco a festa tava bombando. Sim, porque festa de casamento só bomba se os noivos estão na pista. Se os noivos estiverem na pista. Aí eu, sendo inteligente, né, usando a inteligência emocional, o que eu fiz? Falei, cara, vou fazer com que a coisa realmente funcione. E aí nós tiramos fotos. Cara, pensa nas fotos mais lindas. E aí se jogava, e aí tirava foto. Que maravilha. Então foi lindo, porque daí a emoção, né, trouxe, né, contagiou o ambiente e ficou tudo feliz. No final do casamento ali, da festa e tal, que a gente tirou as fotos e tal, ela chegou pra mim chorando. Falou assim,
Júlio, olha, das festas que eu, não é porque é minha festa, mas das festas que eu já fui, essa foi a festa mais legal, e é sendo a festa do meu casamento, quero te agradecer por você ter feito, né, tomado essa atitude e não deixar né, enfim, eu fiquei muito feliz. Sim, então, isso assim, vale muito, isso é muito gratificante. A gente não pode agradar o cara, o personagem do outro lado, somente no profissional, mas às vezes a gente tem que ir um pouco além para trazer essa performance, sim, né, emocional. Aí eu pergunto para você, já aconteceu muito isso na tua festa? Acontece sempre? Olha, Júlio, assim, a gente hoje vive uma outra realidade de eventos, né? Os casamentos cada vez mais estão mais caros, né? O Sim. ticket médio de casamentos ano a ano aumenta. Após pandemia ele cresceu bastante e de um ano para o outro ele aumenta. Então, de uma maneira geral, quando os noivos vão para uma festa, eles querem curtir. E essa nova geração aí de casais é uma geração diferente da nossa, né? Porque nós nos casamos mais ou menos na mesma época, né? Porque meu filho também já está com 20. Eles são diferentes. Eles aprenderam a comer, eles aprenderam a beber, eles aprenderam a ouvir música, a selecionar, né, ter gostos, e eles viajam muito, né? Então, quando eles vão para uma festa e eles vão construindo a experiência do casamento, quase 100% das vezes, eles querem vivenciar tudo aquilo que eles contrataram. E a pista de dança faz parte. Então, de uma maneira... E eles já são avisados, né, lá pelo escritório, assim, ó, querem uma festa animada? Boa música, mas noivos na pista. Então... Eles, de uma maneira geral, as coisas funcionam muito bem. Mas sim, já tivemos histórias, toda vez que a gente lida com pessoas, nós vamos ter histórias, né? Porque o comportamento do humano é muito criativo, né? Quando a gente pensa que já viveu bastante coisa, acontece um episódio e fala, não, eu não acredito que a gente está passando por isso, né? Mas sim, já tivemos algumas histórias cabeludas aí em relação a isso, já tivemos. Tá, e me diga uma coisa, dessas tua performance, eu sei que é difícil de falar, né? Assim, nesses anos aí de experiência à frente, né, dessas produções grandes, assim, qual que foi a que mais te surpreendeu, assim? Falou assim, cara, talvez não pela produção, mas talvez, enfim, o que ela você marcou? Porque sempre tem alguma coisa que marca na vida da gente. Nós temos, assim, toda vez que eu dou um salto de uma dificuldade e elas vão aparecendo no decorrer da nossa carreira, aquilo me dá muito, muito prazer. A primeira vez que eu peguei um evento estruturalmente complexo para mais de 2.000 pessoas, foi uma semana de montagem, assim, quase a gente 24 horas. Na hora que terminou, eu olhava assim, e era um cansaço, eu tinha vontade de chorar, mas eu tinha vontade de rir. Eu falei, mas você é boa nisso, né? Porque eu estava muito feliz de ter entregue, não só entregue o evento, porque tem entregas que você entrega, mas o processo é muito doloroso, mas o processo foi bom. O dia foi bom, a entrega foi boa. Custou um rim, mas, sabe, assim, eu falei, você é boa nisso. Então eu fiquei muito feliz. E naquele momento a gente deu um salto, né? Porque ele era complexo estruturalmente, porque às vezes você tem eventos complexos, mas eles não são tão grandes em número de convidados. Então ele tinha os dois. A gente teve agora, alguns meses atrás, a gente teve que transformar uma quadra de esportes. Foi um casamento em Curitibanos, em Santa Catarina, um projeto lindo, mas desafiador, porque você pega uma quadra de esportes e você tem que levantar a parede e fazer teto, tem muita responsabilidade envolvida. Tem que criar do zero praticamente. Total. E muita gente sob a sua responsabilidade. Todos os fornecedores estão ali fazendo as suas entregas, mas é você que está orquestrando tudo aquilo, né? Na parede a gente cola o projeto, tá lá meu nome, né? Eu falo, isso aqui tem que dar certo. Então, ele era estruturalmente desafiador, era complexo, um número menor, eram para 300 e poucos convidados, mas também, na hora que você termina, e você fala, uau, né, como isso te dá muita alegria, né, e esses episódios vão acontecendo durante a vida. Eu estive em Angola alguns anos atrás, foi meu primeiro casamento em Angola, foi extremamente desafiador. Eu lembro, assim, quando eu entrei na volta, né, nós ficamos uma semana montando em Angola, da hora que eu entrei no avião da TAG, voltando para o Brasil, eu falei,
Meu Deus, não é que a gente consegue fazer isso? E daí você vai para outro nível, só que daí você quer outros níveis, né? Porque isso aqui você já aprendeu, você dá conta, né? Daí eu sempre falo para as meninas no escritório, eu tenho um time incrível, assim, que está comigo há muito tempo, são 3 mulheres, assim, abençoadas, talentosas, cada uma na sua área. Eu falo assim, todo dia eu falo, sou grata às 3 mulheres que me acompanham no trabalho. E eu falo assim, qual é o próximo nível? Qual é o próximo nível? Porque a gente sonha com aquilo, né? Daí acontece. Mas na hora que acontece também você já fala, já resolvi, agora eu quero o próximo. Agora qual que vai ser a próxima dificuldade? Eu quero que vai ser o próximo. E estando fora do país, é muito mais difícil? Muito mais. Existe o que nos casamentos que nós fazemos em Angola, eles não são destination. Destination é quando você vai para um país com os seus clientes são brasileiros, os fornecedores, alguns você leva do Brasil também, e às vezes acaba absorvendo alguns fornecedores locais. Isso é o conceito do destination. No nosso caso, nós, de uma maneira geral, não fazemos destination, mas os nossos noivos são angolanos, né? Então, assim, é muita responsabilidade, porque são noivos angolanos que moram em Angola, que vivem dentro do mercado de Angola e que veem um diferencial no nosso trabalho ao ponto de nos contratar no Brasil e nos levar para lá. Então, a responsabilidade é duplicada, triplicada. Eu amo minhas noivas angolanas, elas são lindas, são mulheres lindíssimas. Ai, aquelas peles. Não, assim, é uma porcelana negra, assim, linda, linda. Elas têm a pele, as mães das minhas noivas, elas são maravilhosas, elas cristalizam no tempo, assim, eles me recebem com uma, assim, eu sou muito grata a essa experiência que eu tenho em Angola. A gente volta agora em dezembro. É muito desafiador e ao mesmo tempo é muito gratificante. E aí, cada vez que passa, eu acho que esse processo, porque você falou que está retornando, né? Uhum. Quando você retorna, é porque alguém de lá viu a festa, falou, cara, isso que você fez foi show, foi fantástico, e eu quero fazer isso para minha festa. Exato. Né? E aí eu sempre falo assim para os meninos, né? Quanto melhor é a sua entrega, maior sempre vai ser o feedback daqueles que estão ao seu entorno. Exato. Então, quando isso acontece, não é apenas só o know-how, é o know-how com mais responsabilidade. Exato. Toda vez vai para um outro nível, né? Vai para um outro nível. E aí eu pergunto para você, pretende fazer muito desses? Sim, eu adoro esses eventos que trazem esse desafio. Eu falo, são esses desafios que me movimentam, né? Então, hoje no escritório, principalmente como a gente trabalha com projeto, o evento ele tem que partir de uma linha, né? A gente faz a partir desse nível de desafio, de acabamento, enfim, de posicionamento. E claro, manda que eu recebo, né? Então vamos fazer fora, né? Não só na Angola e Dubai, né? Sim. A gente vai para os Emirados agora, também um desafio lindíssimo. Agora em outubro a gente embarca. Isso era segredo. Mas aqui pode. Ninguém está sabendo. A gente não abriu isso daí. Eu sou meio supersticiosa. Não, aqui superstição nada. Mas esse daí tá blindado. Tá blindado. Eu sempre falo, tá amarrado. Não, esse tá muito blindado. É um evento muito especial. E nós vamos agora em outubro para Dubai. Temos um casal de noivos que nos contratou, que residem nos Emirados, são angolanos, e estamos trabalhando com fornecedores, né, worldwide fornecedores, porque a decoradora é paquistanesa, a pessoa que nos atende lá é italiana, enfim, é uma torre de Babel, né? Acho que 90% da população de Dubai é de fora, né? Eles não são locais, então é uma grande torre de Babel, né? Mas vai ser maravilhoso. Ali é quase um Brasil próspero, porque tem gente do mundo inteiro, do mundo inteiro, é uma torre de Babel, inglês de todos os acentos. Aí você tem que falar um inglês, quer dizer, cada qual tem o seu inglês próprio, né? Às vezes é difícil. Por mais que o cara tá falando no inglês, o sotaque, né? Não. O sotaque muda muito. Muda bastante. Tem uns que eu acho que falo inglês muito bem, mas tem hora que eu falo, o que ele tá falando? Fala mais devagar aí, por favor, para poder entender.
falava, desacelera pra gente conversar. E essa carreira tua começou quando? Agora eu vou falar um pouquinho da carreira, né? Começou quando? Quando que você falou assim, cara, vou fazer isso? Vou fazer isso. De uma maneira geral, quem trabalha com eventos sempre teve afinidade com esse universo. De alguma forma, você percebe desde criança que a pessoa gosta. Ou ela gosta das imagens, da fotografia, ou ela gosta de desenhar, ou ela gosta de arrumar mesa, alguma coisa já vai aflorando. Eu sempre gostei de receber. Sempre gostei. Não recebo mais, não tenho tempo. Não recebo, mas eu sempre gostei de receber, sempre gostei de celebrar. Eu venho do mercado corporativo, né? Tive uma carreira corporativa e chegou um momento que é bem aquela transição, aquela pergunta que eu fiz para você, né? Que ano você casou? Teve um momento que começou essa figura do cerimonialista aparecer e ser necessária, né? O mercado percebeu a necessidade, porque antes era a tia que organizava, a amiga que organizava, era aquele caos. Alguém da família. Alguém da família, aquele caos. E esse serviço começou a ser profissionalizado. Naquela época, eu acabei fazendo uma pós-graduação que era de gestão de protocolo e cerimonial, porque a minha primeira formação é relações internacionais. E a gestão de protocolo e cerimonial é uma disciplina de relações internacionais para cerimônias, né, eventos governamentais e tudo mais. E quando eu fiz focada nisso. E nas conversas, eu trabalhava numa multinacional, as pessoas começaram a perguntar para mim, você está fazendo o pós-cerimonial? Falei, sim. Você pode fazer meu casamento? E eu achava aquilo, tipo... Como assim fazer o casamento? Até que um dia que o bichinho me mordeu. Eu falei, deixa eu entender o que é isso. E eu fui na Capela da Glória, estava tendo um casamento, porque se você procurar, são pouquíssimos livros que tem cerimonialística de casamento, e não é um negócio que você estuda, é um negócio que um vai passando para o outro. E você vai vivenciando, vai fazendo. Muitas tradições se perderam, muitas tradições a gente não sabe de onde veio. A gente mapeia até, né? Ela deve ter vindo por aqui. Mas assim, o mercado também é muito dinâmico, se criam novas tradições a todo momento. E eu lembro assim que eu me sentei na Capela da Glória e falei, deixa eu entender o que é o tal do cerimonial do casamento. Daí eu cheguei em casa e falei, nossa, eu gostei disso. E como relações internacionais têm muitas disciplinas de história, o comportamento, os ritos, as invenções, as tradições, em algum momento você vai passar por elas. Então era um universo que estranhamente se conversava, sabe? Se conversava. E daí, você faz meu casamento? Eu falei, faço o seu casamento. Na verdade, até a primeira festa foi 15 anos. A primeira festa que eu falo que foi o dia que a empresa nasceu. Foi 15 anos. E que correu super bem, eu fui atrás das informações, do que a gente tinha de literatura, do que tinha de material, e correu super bem. O casamento me intrigava um pouco mais, porque ele é mais rico em ritos, sabe? Envolve igreja, cada igreja tem as suas normas. As suas normas, cada igreja tem o seu olhar. Então, daí o casamento, daí foi nessa vez que eu fui para a Capela da Glória. Assisti, e depois disso é aquela coisa, você vai fazendo um bem, a outra pessoa chama, daí eu também comecei a gostar, e chegou um tempo que ficou insustentável, porque eu trabalhava e tinha esse segundo negócio, então eu estava 24 horas. E na época chegou uma hora que eu peguei, meu filho estava pequeno, eu queria também ter uma outra agenda, né? Parece que eu trabalho mais hoje do que quando eu era funcionária. Com certeza. Pelo menos quando eu era funcionária, eu chegava às 9 e saía às 18. Agora eu só chego, eu não sei quando eu vou sair, né? E, de repente, ela aconteceu. Eu acho que já era, cada um acredita numa coisa, eu acho que já estava meio escrito, porque não foi, assim, uma ruptura, foi uma transição, foi um flow, assim. De repente, quando eu vi, estava trabalhando, já estava com a agenda cheia e o negócio deu certo. E aí você falando assim de carreira, né? Hoje é uma carreira bem estável, porque a gente sabe que evento nunca acaba, né? Enquanto existem pessoas... Não, mas tem pandemia aí, gente? A pandemia, ela realmente sacaneou com todo mundo. Não foi só apenas eventos, né? Se a gente for olhar, acho que o planeta sofreu com isso. Quer mais uma água? Não, tá ótimo, que ainda tem uma. Tá, aí, então assim, mas o que eu digo é o seguinte, porque o evento, na verdade, nada mais é do que
confraternização. E todo mundo gosta de confraternizar, ou apresentar um projeto, ou um evento corporativo que o cara vai fazer para apresentar uma marca, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, ele não vai sempre existir, né? Porque existem algumas profissões que a gente sabe que vai morrendo ao longo do tempo. Exato. E aí a gente entra, eu, por exemplo, tenho uma certeza que as IAs vão tomar muitas profissões agora, nessa entrada, né? Enfim. Mas o evento é uma coisa que nunca se acaba. Aí eu quero perguntar para você, nesse intervalo de quantos anos já de carreira? 15 anos. 15 anos. Pensou em parar alguma vez? Não, eu nunca pensei em parar. A gente já teve dias muito, muito difíceis e eu falo assim, eu não pensei em parar, eu pensei em descansar. Tipo, preciso recuar, reorganizar minha agenda, aprender a fechar um mês. Tipo, um mês não se trabalha. Mas assim, parar não. Porque, se remodelar, talvez? Não. Eu acho que também não é. A palavra não é remodelar, porque essa remodelagem, essa coisa relacionada à transformação, a gente já vem vivendo, né? Já faz. Porque a gente já começou o escritório fazendo cerimonial, daí fomos para projeto. Hoje o nosso era projeto, assessoria e cerimonial, daí era um perfil de evento, agora cada vez mais é um tipo de evento, um tipo de projeto muito específico, né? Temos um braço só de projeto. Então, essa transformação, a gente foi lendo o mercado, isso nós fizemos bem, a gente conseguiu ler o mercado e se manter, e nos mantivemos atual. Isso daí a gente conseguiu, faz isso muito bem. Parar é quando eu acho que, em algum momento, eu acho que eu vou querer parar. Dentro da minha cabeça, eu faço essa conta. Não, a partir daquele momento, eu acho que eu quero parar, que eu quero fazer outra coisa. Porque não é só a questão dos horários que são pródigos, né? Mas hoje a gente tem você trouxe a questão da IA, uma necessidade de que tudo você tem que estar exposto, né? E isso bate de frente com a minha personalidade. Porque por mais que eu goste, tipo, eu venho aqui, converso com você e tá tudo bem, se eu for precisar dar uma entrevista, eu não gosto de abrir a minha vida pessoal e eu tenho um limite para me expor nas redes sociais. E hoje a sensação que eu tenho é que você tem que, se você for ao banheiro, você tem que mostrar o papel higiênico que você está usando, né? As coisas se confundem um pouco. Então, como no meu segmento ele tem uma demanda de pessoalidade muito forte, a tua figura, né, tem que ser a Sílvia, mas é a Sílvia, ele me exaure nessa linha aí. Mas como profissão, eu amo, eu não consigo, parar nunca foi uma opção. Sim. Mas recuar, já tive momentos de muito cansaço, assim, falar, não, eu preciso dar uma... Não pega. Tal data, eu preciso parar. Antes nós pegávamos eventos no carnaval, a gente não pega mais carnaval. Dezembro a gente tem uma data que a gente para. Na verdade, a gente qualidade de vida. A gente vai optando por não fazer... não extrapolar, né? Porque assim, eu, por exemplo, fiz 15 anos de eventos, praticamente, nos finais de semana, cara, é sexta, sábado, domingo e dia de semana você trabalha, na verdade, sexta, sábado, domingo é que você mais trabalha, na verdade. Exato, e mas você durante não para, a semana, né? e daí nunca para, aí chega uma hora, casei, aí queria ter filhos como que isso vai acontecer se você está nessa correria. E hoje se tem uma maior consciência. Quando eu trabalhava em multinacional, o mood, né, das coisas era você tem que performar, você tem que se doar. Hoje não, as pessoas aprenderam a ter consciência que a gente precisa de vida, que a gente precisa ter tempo para a família, tempo para si próprio, senão todo mundo vai ficar doente, né? Ou vai ficar biruta de vez. Vai ficar maluco. Então, eu organizei isso melhor, mas parar, felizmente, eu posso te dizer que eu nunca tive vontade de parar. Vou ter em algum momento, e vai chegar. Mas até lá vai ter muita festa, vai ter muito evento, muita comemoração. Tem muita coisa ainda para acontecer, tem muitos sonhos ainda para serem realizados. Não sei se vão, mas tem. Mas tem, e sonhos sempre, a gente sempre fala assim, eu sempre falo assim, normalmente eu não sonho. Não? Não, eu desejo. Porque assim, desejos. Gostei. Eu desejo. Uma boa palavra. Eu tenho desejos. Porque assim, quando a mulher tem um desejo, de duas coisas acontecem. Ou ela ganha, ou o filho nasce com uma coisa na bunda. Uma manchinha. Uma manchinha no bumbum. Mas acontece de um jeito ou de outro. Porque às vezes as pessoas ficam sonhando e não faz por
pelo aquilo se realizar, né? Então eu sempre desejo, a atração do desejo é maior do que o do sonho. O sonho fica muito lá em cima, muito no lúdico. Muito no lúdico. E eu gosto de palpar já aquilo que eu tô sonhando, entre aspas. Você sabe que eu tive essa conversa com um amigo há algumas semanas. E por mais que eu acredito no poder do desejo, acho que a gente tem que desejar, mas também tem coisas que não vão acontecer. Não vão acontecer. Não vai. Tem coisas que não vão. Por outro lado, podem acontecer outras coisas que você nem imaginava que poderiam acontecer. Eu tinha desejos no começo da carreira, sempre achei que ela fosse caminhar por aqui. E ela não caminhou por aqui, porque vieram coisas por um outro caminho, muito mais leves, muito mais fáceis, entregues na minha mão, que eu não precisei, forçar, e hoje eu aceito melhor. Então eu falo assim, eu tenho desejos? Tenho, mas talvez eles não aconteçam. Por quê? Porque outras coisas vão acontecer. No percurso a gente sabe que a gente vai ter sempre caminhos diferentes para alternativas diferentes. Exato. Então não tem como... E às vezes tem coisas que não são nossas também, não pertencem. Por exemplo, podcast mesmo era uma coisa que a gente jamais sonhava. E hoje está em alta. E, quer dizer, pós-pandemia, porque esse estúdio ficou fechado praticamente 1 ano e meio. Sem nenhum cliente e tudo mais. Então, assim, a gente não podia ter essa distância, exato, a máscara, enfim. E aí aconteceu, quer dizer, a reviravolta, ok, eu me adaptei, porque a produção audiovisual sempre teve no meu sangue, já parei, tentei parar 2 vezes, por exemplo, não quero mais isso, por exemplo, evento mesmo, uma coisa que eu parei, falei, não quero mais fotografar o final de semana. Final de semana eu quero ir pro parque, eu quero sair, se bem que até hoje às vezes não vai. Você parou de fotografar, mas não foi no parque. Mas não foi no parque, não, fui ontem com as crianças, então tá de boa. Tá de boa, fala a minha pequenininha de 5 anos, fala, não pai, tá de boa, tá de boa. O linguajar delas, né? Então, aí eu fiz não quero mais isso. Mas sempre que eu faço, não quero mais isso, porque tem alguma coisa, aquilo que você comentou, tem alguma coisa vindo que te traz, né, te traz mais energia, que talvez o foco naquele mais momento. Mais alegria, mais dinheiro. Dinheiro e, enfim, né, as coisas vão somando, né, pro crescimento, e a gente vai crescendo, vamos lá, fisicamente não mais, mas intelectualmente, com aquilo que a gente vai aprendendo. São os aprendizados da vida da gente. Por isso que a gente sempre fala assim, não, ouça seu pai, ouça sua mãe, porque eles passaram já pelo processo, enquanto as crianças ainda estão aprendendo. Exato. E aí, falando de podcast e tudo mais, né, já pegando esse caminho, fala um pouquinho da ideia do casamento e comportamento. Menino. Porque tá bombando, assim, né? A gente tá bem feliz. A gente tá bem feliz com o resultado. O casamento e comportamento sempre existiu. Porque nós, já nas nossas redes sociais, até esses dias eu estava vendo, eu tenho vídeos tão antigos do casamento e comportamento, né? Então eu falo assim, nossa, é um negócio que existe há muito tempo. A gente sempre colocou dicas, eventos, as pessoas sempre têm muitas dúvidas em relação ao comportamento, em relação a esse universo, porque se você parar para pensar, é no evento que todo o comportamento aflora. O comportamento à mesa, o comportamento de receber, o comportamento de beber, o comportamento da hora de falar, as ordens de precedência, tudo acontece no evento. Então, por isso que o termo era casamento e comportamento, né? Um era interligado do outro. E a gente sempre gravou esses conteúdos relacionados a casamento e comportamento. Não sou uma youtuber, nem me considero uma podcaster, mas a ideia foi transformar um produto que já existia numa linguagem mais atual, que é a linguagem do podcast. Então, é aquilo que a gente estava conversando nos bastidores, dá um trabalhão, as pessoas pensam que é muito fácil, que é só sentar na cadeira, pegar um drinkzinho aqui, uma aguinha e seguir. Ele dá muito trabalho, a gravação é cansativa, você precisa de infraestrutura, né? Quando a gente saiu procurando os estúdios em Curitiba, nós fizemos uma busca, né? Ele falou, não, nós vamos para o melhor, daí nós viemos para cá, a gente já está na 4ª temporada aqui no podcast Curitiba, era uma exigência que o convidado chegasse e a gente não queria um ambiente de improviso, sabe? Não, a gente queria um negócio que assim, olha... Na mesma qualidade da nossa entrega, a gente queria o nosso estúdio de gravação. E tem sido ótimo, né? Porque a gente acaba tendo acesso, eu brinco que o podcast é minha sala de visitas, e você acaba tendo acesso a pessoas que provavelmente em outro formato as vidas não se encontrariam, né? Elas
Por razões, porque trabalha em algo muito distante, é um universo muito distante do meu. Então, traz muito aprendizado, né, em cada profissão, e essa é até uma das razões que os nossos convidados são de profissões diferentes, de universos diferentes, porque toda profissão pode até não ter o casamento, mas vai ter o comportamento. Com Entende? certeza. Vai ter o comportamento. A gente teve uma gravação, por exemplo, sobre autismo. Gente, nós precisamos aprender a nos comportar com as pessoas, né, que têm o espectro autista. A semana passada nós gravamos, veio a Cláudia Tuoto falando da questão da fala, trouxe um pouco das crianças com Down. Também envolve comportamento, né? Então, assim, é um universo muito, muito amplo. Tem sido uma experiência ótima, tanto que são 4 temporadas, dá trabalho, mas a gente tem vontade de continuar. Deixa eu perguntar, não sei se para você é a mesma sensação. A minha sensação, ela é mais gostosa quando eu estou assistindo do que quando eu estou aqui gravando, por exemplo. Porque assim, ó, antes quando a gente fazia publicidade e propaganda, por exemplo, dava aquele trabalhão dos infernos para fazer aquele negócio de 30 segundos. Mas quando ele ia para... E aí você na edição, e a galera na edição, produção e tal... parece que você via assim, não, corrige isso, faz aquilo, aqui, agora o com olhar crítico ali, não, tá ótimo, perfeito, roda pro ar. Quando ele vai na televisão, fala assim, nossa, foi eu que fiz, nossa, ali tem uma rotoscopia, ali tem não sei o quê, ninguém sabe disso, tá lindo e maravilhoso, né? Vou te confessar uma coisa. Eu nunca assisti um podcast meu. Não? Eu tenho vergonha. Eu não assisto. Na hora que eu tô gravando, eu sou uma consumidora de podcast. Eu sou aquela que tá na academia, tá ali na esteira, coloca fone de ouvido, põe o telefone na frente. Eu sou uma consumidora de podcast. Para mim, é a melhor forma hoje, nessa correria, da gente aprender, de você ter acesso a conteúdos completamente diferentes. Tem um rapaz na internet, o Sacani, que fala de astrologia, coitado, astronomia, que astrologia, gente, que gafe. Ele fala de astronomia. Falei, nunca que na vida eu ia parar um dia para ouvir sobre astronomia, planetas, Elon Musk, não faz parte do meu universo. E ele conversa de uma forma tão gostosa que eu ponho e eu fico ouvindo sobre astronomia, né? Então eu falo assim, o podcast te dá esse acesso a outros universos. Como podcaster, na hora que eu estou aqui, para mim é um transe. Parece que eu estou conversando com a pessoa mesmo. Eu sou curiosa por natureza, então eu quero perguntar, quero saber e tudo mais. Mas na hora que termina, aquele conteúdo é para as outras pessoas. Eu não consigo me assistir. É porque você já absorveu as informações. O que acontece? Existem vários formatos de podcast, por exemplo. Um com mais entretenimento, outro mais informativo, mas a sacada do podcast é justamente ter uma conversa mais fluida, né? Ter a informação, aquela informação que seria muito técnica, muito né, de palestra, enfim, que ela se torna uma coisa mais gostosa e prazerosa de se ouvir, de se assistir. Então, por quê? Porque daí a pessoa, ela deixa de ser aquele personagem que ele tem que falar daquele jeito, daquela entonação, para ser uma pessoa natural. Exato. E aí, quando ela entra nesse natural dela, ela acaba se comunicando melhor. Entende? As pessoas acabam tendo mais afinidade com esse tipo de personagem, né? Então, ele vem realmente a casar. Aí, quando você está fazendo esse contraponto, você está absorvendo já as informações. Exato. Você não precisa de ouvir. Mas quando eu digo assim, quando está na tela, eu também não assisto os meus. Acho que a maioria não assiste. Né? Eu tenho vergonha. Então, mas quando a gente assiste, só para você, depois, assista para você ver pelo menos, não precisa assistir inteiro, é só para ver como que ficou. Porque, assim, a gente acaba entre aspas, se policiando em muitas coisas. Por exemplo, eu sou um cara muito falador, eu falo demais. E eu já tenho aquele cliente convidado com ou sem gás? Tem ainda, tá. Fica tranquilo. O convidado que é o seguinte, eles faz, né? Ele aparece pouco, aliás, o host que aparece pouco no podcast. Ele fala assim, cara, mas eu apareço 3, 4 vezes no podcast e o convidado fica falando a vida inteira. Eu falei, cara, mas você tem que, né? Aí eu tenho que instruí-lo para que ele, né? Vamos lá, seja 50-50, né? Ele conversa e ele também dá os pitacos deles na conversa. Até a opinião na fala do próprio convidado.
E aí eu falo sempre assim, cara, isso é legal, porque daí é um bate-papo, acaba saindo um bate-papo, uma coisa gostosa, e as pessoas se conectam através disso. Não aquele negócio jornalístico, que é perguntas e respostas. Porque se você faz uma pergunta muito formalizada, a resposta vai ser formalizada. Trava, né? Trava. Eu acho que a ideia do podcast é essa, da gente poder conversar e ter conversas em universos diferentes do seu, né? Sim, com certeza. Diferentes do seu, sempre, claro, né? Aquilo que eu falei, né? A gente traz o comportamento. Em algum momento, eu sempre pergunto, né? Qual que é o seu comporte-se, né? Como que a gente lida, como que a gente se comporta dentro dessas situações, né? Mas eu acredito que vai ter longa vida, né? Os podcasts, né? Sim, é uma tendência que eu acho que fica aí por um bom tempo. Eu acho que já é uma forma diferente de comunicação. Assim como jornalismo, assim como sei lá, as dramaturgias, né, novelas. Então, assim, ele veio, claro que aquele detalhe, né? Às vezes as pessoas vêm experimentar, ver se, não, esse aqui eu quero fazer para experimentar. Eu sempre falo, cara, se você não fizer uma temporada, você nem vai sentir o prazer de como que é o negócio. Não dá pra sentir. Não tem como. Fazer 1 ou 2, 3 podcasts não adianta. Você tem que fazer uma temporada, pelo menos, pra, né, sentir o público, enfim. E aí você vai entender se realmente é pra você ou não. Porque nem sempre as pessoas começam e já abandonam o barco. Né? Porque dá trabalho, né? Dá trabalho. E assim, a gente que traz convidados, você tem que saber um pouco, você tem que estudar um pouco sobre aquele convidado, né? Todo mundo que recebe é que nem você receber em casa. Eu estou recebendo em casa. O que meu convidado gosta de comer? Ele tem alguma restrição alimentar? O que ele gosta de beber? É a mesma coisa, por isso que eu falo, a minha sala de visitas. Porque eu tenho que conhecer também o que agrada, que universo ele trabalha, quais são as questões e tudo mais, para que ele se sinta bem recebido, confortável, e que a conversa seja agradável, não é? É isso. E falando é o mesmo princípio. E falando em conversa agradável, essa conversa foi muito boa. Que bom, que bom. Então quero te agradecer, né, por ter... Gente, olha, é difícil trazer essa mulher, hein? Ela tá aqui nos nossos estúdios, mas olha... Aqui com o celular. Vamos gravar. Põe o celular ali, tira ali. E a agenda é complicada. Olha, deu pano na manga. Eu tive que quase pegar aqui e dar sabe, aquele mata-leão, falar assim, vem ou não vem? Mas deu certo, olha só. Deu certo, que bom. E foi muito bom, foi muito bom. Que você está aqui. E eu quero te dar uma lembrança. Tem um presente? Tem uma lembrancinha aí só. Você sabe que, olha, é uma coisa de comportamento. Toda vez que vocês recebem um presente, a gente abre na hora. A gente abre na hora. A gente só não abre na hora na festa de criança. Em festa de criança nunca se abre presente na hora. Por quê? Porque tem outra criança, às vezes essa criança não entende ainda que o presente é do outro e não dela. Já chora e tudo mais, né? Tira a atenção da festa. Então, quando as crianças, não. Agora, na nossa vida adulta, né? A gente abre o presente na hora. Sim, lógico. Espero que eu possa mostrar, gente. Não é. Gente, amei. É pra ouvir. Olha lá. Amei. Meu Deus do céu, amei. A coisa que eu mais uso na vida. Então, você falou assim, de estar ouvindo ali, não sei o quê. Agora, pelo amor de Deus, agora pelo menos esse nós vamos ter que ouvir. Adorei. Obrigada, Júlio. Presentão, amei. Que nada. Né? Só pra gente se ouvir. Bem pensado esse presente. Muito obrigada. O podcast foi feito pra se ouvir e pra se ver. Adorei! Muito bom. Então, beleza, obrigado mais uma vez pela... Né, Mas antes de terminar, eu preciso te perguntar, qual é o seu comporte-se? Eu tenho me comportado muito bem, de certa forma. Mas assim, às vezes eu não me comporto muito bem, não. Depende muito da situação. Mas para os seus clientes, para os podcasters, qual seria o seu comporte-se? O que você diria para eles? Eu diria o seguinte... Vamos fazer, mas fazer bem feito. Fazer bem feito, porque eu acho que na vida da gente, tudo que a gente fizer com amor e procurar fazer o mais bem feito possível, né? Porque são coisas que as pessoas vão olhar do outro lado e daqui, sei lá, 20 anos, nem sei se vai existir mais YouTube. Daqui 20 anos eu acredito que não existe mais YouTube. Não. Ou ele vai ter que se remodelar, vai ser virtual, vai ser uma... Cara, pensa que... São holograma. Vai ser uma coisa muito esquisito. Sabe aquele filme, tipo, futurística, assim, que... Uma realidade a IA virtual. começa a conversar com você, e aí o cara... A IA já tá conversando com a gente. Mas eu digo assim, eu coloco o óculos, aí meu óculos já tem essa projeção. Eu quero assistir um negócio, ela já coloca ali, você já tá se vendo. Cara, vai ser um mundo muito louco.
Então, tá vivo para ver? Com certeza. Eu acredito que daqui uns 10 anos, não vai mais que 10 anos. Os carros já estão voando. Você já viu já os protótipos dos negócios? Dos carros falando? Não, voando. Voando? Voando, com autonomia de 170 quilômetros de voo. Não, anda e voam. Já fizeram, inclusive nos Estados Unidos, já tem um mapeamento para fazer esses carros voarem daqui 5 anos. Ai, que medo. Que lindo. Então tá bom. Não, acabou o trânsito. Você vai lá pra cima, daí o trânsito. Daí é pior ainda. Mas assim, que nem hoje, né? Os voos de drone são voos seguros. Então, o próprio drone volta. Tem toda uma tecnologia envolvida, né? Tipo, dificilmente você vê um drone caindo por falta de tecnologia. Ele pode cair por outros motivos, mas não por falta de tecnologia. Operacionalmente, quando a pessoa está dominando o drone ali, ela quer sempre ir além daquilo que a carga, ou enfim, que o protocolo exige. É a mesma coisa de avião. Quando você vê um avião caindo, porque realmente era para cair. Não tinha uma outra opção. Entende? Então, difícil, né? É muito difícil, porque toda vez que ele estaciona, tem todo um protocolo de ver como que está a máquina. Fazer um raio-x do negócio, motorização, enfim, não é minha área, mas, né, agora carro estragando na rua, você vê um monte, porque ninguém leva pro conserto, então já leva o teu carro aí. Conforte, sim, leve o carro pro conserto. Muito bom. Obrigado pelo presente, Silvio, mais uma vez. Eu que agradeço a sua presença, sua paciência e a competência que essa mulher é. Muito obrigada. Né? Então, se você tem um evento legal, não esqueça de contratar acima de 3 milhões, faz favor, né? Porque 1 milhão é pouca coisa. Acima de 2 milhões ali para você fazer uma festa legal, beleza? E se vocês querem gravar podcast, venham aqui para o Podcast Curitiba. Eu que sou uma mulher muito exigente na minha vida profissional, é aquilo que eu falei para vocês. A gente fez uma pesquisa bem grande aqui em Curitiba, estamos muito felizes com o atendimento, com a qualidade dos estúdios e o bolo da Lê, que é maravilhoso. E tem bolo quando a gente grava. Fechou? Valeu, obrigado. Não esqueça de dar um like, curtir e compartilhar. Fui!